Rádio Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário, Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2, Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá. Começa agora no seu rádio o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bom dia, amigos ouvintes. Eu sou Dorilane Albuquerque. Eu sou Celiana Valdec. E nós estamos aqui para apresentar mais uma edição do programa Compartilhe com o CVV. O programa que ouve todas as quartas-feiras, que nós trazemos para você e que traz informações importantes sobre saúde emocional e valorização da vida. Gostaríamos de agradecer muito a sua audiência e continue sintonizado na 96.9. Porque durante todo esse mês de outubro nós estamos falando sobre as várias formas de valorização da vida, lembrando que todo dia é dia de prevenção. E para conversar conosco hoje sobre o tema, o nosso tema, aliás, é constelação familiar e roda de terapia comunitária. Nós convidamos as psicólogas Keila Santos e Regina Frota. Keila Santos é psicóloga clínica e especialista em constelação familiar. Bom dia, Keila. Bom dia, Dorilane. Bom dia, Celiana. Todo mundo que ouve a Rádio Universitária. Estamos aguardando a Regina, que ela vem do outro lado da cidade, mas ela está chegando. E a Regina, ela é especialista em psicologia clínica e hospitalar, saúde mental e justiça, trânsito e terapia comunitária. E atua também com psico-oncologia há 15 anos. Vamos aguardar a Regina aqui. Nós queremos dar também o nosso bom dia a todos que nos escutam, pela 96.9 e pela internet. Lembrando que estamos com uma live com o canal Compartilhe com o CVV no Facebook. Obrigado aos internautas por fazerem companhia para a gente. E você quer interagir conosco? Aquele nosso WhatsApp que nós passávamos toda quarta-feira, tivemos um problema, O nosso celular morreu. Pifou, não quis mais saber. Então, se você quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta para nossas convidadas, eu peço que você direcione ao meu telefone pessoal, Legal. 991554256. Você pode interagir conosco através desse telefone. Celiana, quer dar um bom dia? Quero dar um bom dia. Bom dia para minha tia Maria Quitéria, que hoje prometeu que vai sintonizar na 96.9. E bom dia para Fátima Meira, que está acompanhando a gente pela live. Dá um bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, os voluntários do CVV, amigos queridos, que nós tenhamos um excelente programa. E o número do WhatsApp do CVV continua sendo aquele mesmo, Hoje, se você quiser mandar, manda nesse telefone da Dorilane, que é 99155-4256. Ok. Keila, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma alegria enorme Celiana. tê-la aqui com a gente. Obrigada. Então, a gente vai para o nosso... Bom dia do Sérgio, o bom dia do Sérgio. Sérgio, desculpa, a gente chega tão cedo, já fica aqui interagindo, acabei esquecendo do Sérgio. Sérgio na técnica, que até há pouco tempo era diretor da rádio, mas continua aqui nos ajudando, nos apoiando. Também te amo, Sérgio. Muito importante esse apoio do Sérgio aqui com a gente. Nossa, obrigada, Sérgio. Então vamos iniciar com o nosso preceito, Sérgio, tem alguma coisa aí do preceito pra gente? Preceito. Preceito
Nosso preceito de hoje continua sendo o mesmo que a gente está utilizando aqui durante o mês de outubro, que encerra hoje, né? Hoje já é 31 de outubro. E o nosso preceito é o de número 3, lutar pela vida ainda é o melhor. A gente acredita muito nisso e por isso que a gente trabalha, por isso que a gente traz a valorização da vida aqui para vocês. Lembrando que os preceitos são as frases que sintetizam sabedoria e motivação para os voluntários, para que os voluntários consigam alcançar os princípios de respeito, aceitação, acolhimento e compreensão que norteiam as atividades do trabalho do CVV. Essas frases foram formuladas a partir da experiência vivida pelos voluntários e estimulam o grupo a viver a filosofia e a proposta do trabalho através de práticas corretas. É isso aí. Então a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com a nossa amiga convidada, psicóloga Keila, perguntando para ela, Keila, o que é a constelação familiar? Como é que funciona? Fala pra gente, para que o nosso público tenha conhecimento dessa... Eu não sei o que é isso, né? Diz aí pra gente. Tá. Então, bom dia novamente. A constelação familiar, ela foi idealizada por um teólogo, filósofo e terapeuta alemão chamado Bert Hellinger. Ele ainda está vivo, ele está com 93, 95 anos, por aí. E ela foi idealizada, foi criada por ele a partir das suas experiências pessoais com trabalho com pessoas, com famílias, né? Então ele começou a observar que existe uma dinâmica dentro das famílias, né? Então ela é considerada uma técnica ou um método terapêutico que visa revelar ou tornar consciente uma dinâmica familiar, porque toda família tem um modo de funcionamento, né? E às vezes esse modo de funcionamento ele pode ser funcional, né, trazendo saúde, bem-estar, integração para os membros da família, ou ela pode ser disfuncional, né? Então, com esse método, busca-se identificar aqueles modos de funcionamento, aquelas dinâmicas disfuncionais que geram doenças, que geram mortes, né, que geram comportamentos, hábitos, crenças disfuncionais e que comprometem a qualidade de vida do sujeito. Né? Então, basicamente, é considerado um método terapêutico, né? Porque sendo Bert Hellinger terapeuta, ele criou esse método. Não necessariamente a pessoa tem que ser psicóloga para aplicar a constelação. Né? Ela pode estudar e ser um constelador familiar. Ou pode ser usado como uma técnica terapêutica, aí sim, por um psicólogo. No meu caso, eu fiz a formação, né? Sou psicóloga e aplico o método como uma técnica. Então, nos meus atendimentos, eu vou percebendo se há um disfuncionamento familiar, uma disfunção, e aí quando eu percebo isso com o meu cliente, eu proponho essa técnica no sentido de revelar qual é essa dinâmica e tentar uma reconfiguração desse campo do sujeito. É importante falar que com a constelação nós não vamos modificar o funcionamento da família, mas do sujeito naquela família. Porque eu posso mudar o meu comportamento enquanto parte de um grupo, mas eu não posso ter a pretensão de mudar o grupo, mas mudar a mim é possível. Então, com a técnica, a gente busca uma reconfiguração do sujeito, do modo dele ver, de se comportar, as suas crenças em relação àquele grupo, né? Então, o objetivo maior da constelação é fazer com que ele se torne consciente dessa dinâmica e reconfigure o seu campo interno, né? Que possivelmente terá um reflexo no campo externo. Porque haverá uma mudança. Sim. Provavelmente haverá uma mudança. Sim, porque se parte do princípio que nós vivemos em um campo, né? Inclusive a constelação familiar tem como base uma teoria chamada teoria dos campos mórficos, porque eles entendem que todos nós há uma comunicação entre os seres vivos, né? E essa comunicação não necessariamente tem que ser verbal. Ela pode ser uma comunicação não verbal e pode ser uma comunicação
que se estenda através de hábitos e comportamentos, né? Então, eu fazendo parte deste campo, eu consigo olhar para mim, atender a um processo de reconfiguração do meu campo, né? E automaticamente ela pode se estender para o campo externo, sem que eu tenha que fazer muita coisa. Sim. Sabe? Mas eu conseguindo me modificar, pelo menos eu já consigo alguma coisa em relação ao externo. Simplificando muito, seria aquela coisa de o que eu faço com o que fazem comigo? Pode ser, né? Dentro desse preceito filosófico, é importante a gente saber que quando a gente é gerado, quando a gente nasce, já tem um campo externo nos esperando, né? E eu não tenho como modificar esse campo. Eu não posso escolher pai, mãe, o campo familiar onde eu vou ser inserido. Mas a partir da consciência de como esse campo familiar me afeta, eu posso escolher, sim, o que fazer com isso. E dar um rumo diferenciado, fazer um processo de diferenciação ou de uma lealdade que acaba me subjugando, me fazendo sofrer, me tornando uma pessoa disfuncional. Então, a partir da consciência, eu escolho fazer diferente daquilo que quiseram fazer de mim. Né? Entendi. Legal. Você falou de campos mórficos, né? São campos energéticos? São energias? São campos. Considera-se que, dentro da terapia sistêmica, que nós vivemos num grande campo, que é o universo. Né? E que tudo está interrelacionado, nada está desconectado. Então, todos nós estamos habitando esse grande campo, que é o universo, e pequenos subcampos. E todos eles em processo de intercomunicação. Né? Então, há um movimento sempre de conversa, né, entre esses campos, porque há um processo de interação. De troca, inclusive. Então, como você falou que cada família tem uma forma de funcionar, eu fico pensando aqui, então, por isso que não dá para pegar, por exemplo, na casa da minha irmã funciona assim, eu quero que funcione assim na minha casa. Isso? Não tem como. Então, você tem que conhecer qual é a funcionalidade da sua família para poder você, ao se enxergar dentro dessa técnica, que a gente quer que você explique depois um pouquinho de forma prática como é que funciona, eu modificar o meu comportamento, se é que ele está me causando sofrimento, para que eu possa contribuir com a harmonização daquele ambiente. Mais ou menos isso. Não tem como a gente dar receita, Sim. né? Não tem. Inclusive, se você pega uma receita de bolo, na hora que tu vais fazer, tem toda a tua energia, tem todo o teu processo ali de interação com aquela massa que pode fazer com que o bolo cresça ou que ele murche, né? Então, por mais que você siga uma receita, sempre tem a pitada da subjetividade. Sim. Então, não tem como ter receita para nada. Eu sei muito bem disso, porque eu canso de comer coisas gostosas na casa da minha amiga Celiana. Quando ela vai me ensinar que eu faço, mana, não dá certo. Pois é. Então, não dá. Tem que continuar tentando, né? Tem que ver a outra forma de funcionar essa receita, né? E aí eu acho que ela respondeu, né, Dori, a segunda pergunta. Eu acho que mais ou menos, porque assim, ela já meio que respondeu, mas eu queria uma resposta mais objetiva, né? A nossa segunda pergunta é: como identificar que eu preciso de constelação? Eu identifico que eu preciso e procuro um constelador, ou necessariamente o profissional identifica isso para mim? Esse processo eu queria mais esclarecer, como é que ele funciona? Eu tenho uma professora que diz que um problema só é um problema quando você considera ele um problema. Sim. Então é preciso que eu perceba que alguma coisa não está funcionando bem em mim, que eu não estou satisfeita comigo mesma ou naquele campo onde eu estou inserida. Né? Então eu percebo que eu preciso modificar algo na minha vida. Às vezes eu estou num vazio existencial, às vezes eu não consigo sair de uma relação, às vezes eu não me sinto pertencente a um grupo, às vezes eu sinto que eu estou sobrecarregada com alguma atividade, com alguma responsabilidade. Então primeiro eu percebo que algo não está certo comigo, né? E aí eu
procuro um psicoterapeuta para iniciar um processo de psicoterapia. Sim. Né? Ou eu procuro um constelador para tentar levar essa demanda para o constelador para ver se essa técnica pode ser aplicada. Sim. Então, primeiro é a identificação de que você não está bem, que algo precisa ser visto em mim. Eu preciso ter esse olhar sobre a minha pessoa e o modo como eu estou funcionando. Daí eu procuro um terapeuta ou eu procuro um psicólogo para fazer um processo de autoconhecimento. E porque o autoconhecimento é a base de tudo, né? Certo. É preciso que eu me olhe, me identifique nesse grupo, então propor uma técnica. Então precisa primeiro reconhecer que eu preciso, de certa forma, de algum tipo de ajuda. Que algo não está legal e eu preciso modificar isso. Sim. Não estou satisfeita com o que está acontecendo na minha vida. Serve para o campo profissional também? Para o campo profissional, familiar, empresarial. De repente, na minha empresa, eu percebo que há muitos conflitos entre os funcionários, entre os colaboradores, né? Sim. Então é preciso identificar uma situação que a gente chama de demanda, uma queixa, né? Para que ela seja levada então para o terapeuta ou para o constelador. Porque ali no trabalho também tem um campo, Campo funcional. Funcional. Ou disfuncional. Ou disfuncional. Isso. Então, amigos ouvintes, acabamos de receber aqui no estúdio a psicóloga Regina Frota, que nós já havíamos apresentado para vocês. Bom dia, Regina, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, obrigada pela recepção. Muito bom tê-la aqui conosco. E a gente já vai começar perguntando a ela já também, vamos começar perguntando, Regina, direto. Então vamos lá, né? Vamos lá. O que é uma roda de terapia comunitária, Regina? Como elas acontecem? Bom, a roda de terapia comunitária também é uma técnica que só vem a somar como um espaço de conversa, de troca de experiências, onde ninguém diz para o outro o que ele deve e o que ele não deve fazer. E isso é um ponto em comum com a constelação familiar. Lá na roda, ninguém pode julgar. Legal. Lá na roda, ninguém dá conselhos. Então, na roda, a gente agrega, a gente acolhe. E quando você se sente acolhido da forma como de fato você é e como você, naquele momento, dá conta de ser, na troca dessas experiências, você começa a perceber, ele conseguiu. Olha, o outro também conseguiu, mas de um jeito bem diferente daquilo que eu estava pensando. E aí, no início do programa, eu ouvi você falar assim, o problema depende daquilo como nós sentimos, ou seja, o homem é um animal significante, ele atribui significado para tudo, e dependendo do significado atribuído, ou ele goza ou ele sofre. Isso. Então, na roda, quando acontece o espaço para essa troca de experiência, você percebe, então sim, tem possibilidades, eu posso fazer também. O outro conseguiu, eu também tenho os meus recursos, mas são os meus, diferentes do outro. E aí vem aquela máxima maravilhosa. Ninguém sabe mais que ninguém, apenas sabemos coisas diferentes. Exato. E assim, a percepção que eu tenho de mim nesse momento, sem que precise alguém dizer o que eu devo ou o que eu não devo pensar ou fazer. É isso? Isso, é uma construção conjunta. E onde o outro, ele serve como uma caixa de ressonância, onde eu posso me ouvir e me ver também, porque ele funciona como um espelho para mim. Que bacana, parecido com a nossa filosofia Estamos do falando de CVV, né? Eu acho Tudo está no campo, né? Isso. Tudo no campo. Constelação, Coisa roda maravilhosa. Eu acho que Regina já respondeu um pouco da minha pergunta, mas ainda assim eu vou fazer. Qual o objetivo específico dessas terapias, dessas rodas de terapia? O objetivo principal é o desenvolvimento de novas competências, é fortalecimento de resiliência. Esse é o objetivo principal. O que é a resiliência, Regina? Diz para o nosso ouvinte. O que é a resiliência? Você vai encontrar vários conceitos, mas a gente pode resumir da seguinte forma. É o meu processo de transformação a partir do sofrimento. O sofrimento vem, se instala e a partir dele, no momento em que eu me coloco na condição de enfrentar o sofrimento, eu vou me transformando.
E é essa capacidade de você, a partir desse contato, dessa experiência, desse processo de modificação, você perceber em você, nossa, eu cresci com isso. Isto é resiliência. Legal. E a gente só cresce com o sofrimento? É isso, Regina? Passando por essas experiências, ou ter uma outra forma de crescer? Vivendo, experienciando, vivendo. Às vezes coisas boas, às vezes coisas não tão boas. Sim. Legal. Se você for fazer um exercício de matemática num paralelo de comparação, a gente aprende fazendo e acertando e aprende fazendo e errando. Isso. Legal. E essa questão das rodas, Regina, ela é uma técnica, você já falou, né? É utilizada apenas por psicólogos? Não, então. O que foi que aconteceu? O Adalberto Barreto, que é um psiquiatra muito humano, foi meu professor, que é o pai da técnica. Eu conheci o Adalberto Barreto no 3º Congresso Internacional de Etnopsiquiatria. Enquanto ele falava, começou a me dar um comichão. Eu digo, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Porque é uma técnica que nos convida a olhar a todos nós como sendo iguais. E isso tem a ver muito com a constelação. Porque ela também tem uma base sistêmica. Né? Na terapia comunitária, o Adalberto percebeu que ele precisava fortalecer. Ele era o único psiquiatra de toda daquela região na época, que fica no Ceará, em Morro Branco, Beberibe. E era uma comunidade muito humilde. E ele percebia a necessidade de desenvolvimento daquela comunidade, em vários aspectos. E ele deu a contribuição dele, que foi na saúde mental, e isso reverberou de uma forma muito dinâmica. A roda acontece há mais de 20 anos. É mesmo? Sim. Nossa. Aqui no estado eu faço de forma voluntária desde 2009. Nós começamos em agosto de 2009 e continuamos até hoje no mesmo local. Todas as segundas-feiras, às 19h15, para começarmos às 19h30 em ponto, no Santuário de Fátima. Então, o Adalberto percebia que ele sozinho não ia dar conta de toda aquela comunidade. E aí ele estuda no terceiro curso dele de pós-doutorado, e ele vai e consegue ajuntar saberes. Antropologia cultural, visão sistêmica, teoria da comunicação. E o que é uma das coisas que mais me encanta na roda de terapia comunitária, o saber popular. Ele agrega, a terapia comunitária agrega, e com a constelação é a inclusão, é você também tem o seu valor, todos somos iguais, todos podemos. Nossa, que Dá coisa uma linda sensação de isso. pertencimento, né? Isso. Pertencente a um grupo, a uma comunidade, né? Cada um tá lá para dar o seu conhecimento, Sim, o que tem, a né? sua A sua experiência, e isso junta com todos. Então, todos que estão ali realmente se beneficiam e não tem um que seja mais do que o outro, né? Só diferente. Nossa, que coisa linda isso. E mais ainda de ser um brasileiro, né? Sim. Porque eu imaginava que fosse também um psicólogo alemão lá, como da constelação, não, um brasileiro dando uma contribuição, né, efetiva e um instrumento, né? Legal. Houve um tempo que foi usado como política pública de saúde mental pela Prefeitura de São Paulo. Aqui em Macapá só acontece no Santuário de Fátima. Você falou Prefeitura de São Paulo. Tem algum serviço público que oferece a roda de conversa comunitária voluntariamente? Nós tínhamos uma colega que também era psicóloga, a Edna Oliveira. Ela fazia no Centro de Reabilitação. Sim. No CREAP. No CREAP. Mas eu acredito que ela não esteja mais fazendo hoje. Precisamos ampliar isso aí, então, né? Essas terapias, assim, elas são mais um movimento do profissional em si, né? Sim. Ainda hoje, pelo menos aqui na nossa cidade. E são gratuitas, né, Regina? São de totalmente forma voluntária, gratuita, né? A Keila falou aqui sobre a questão do pertencimento. Eu acho essa palavra muito forte, né? Como é que eu me sinto pertencente ou eu não me sinto pertencente? Na constelação familiar, o Bert Hellinger ele fala que todos os nossos relacionamentos, eles obedecem a pelo menos 3 princípios. O primeiro deles é o de pertencimento. Todo ser humano, ele precisa se
está se sentindo pertencente a um grupo, né? A um grupo familiar, a um grupo social, ao planeta, né? O sujeito que não se sente pertencente, ele se sente automaticamente excluído. E a exclusão, essa sensação de exclusão, muitas vezes ela é geradora de disfuncionalidade, né? Seria de sentir que não tem valor, que não tenho valor, eu não sou visto, eu não sou percebido, querido, eu não tenho voz, ouvido. Eu não sou ouvido, é isso? Exatamente, é. Então envolve aspectos afetivos e sociais, né? Eu não me sinto parte integrante deste grupo. Logo, eu estou excluído, né? E o que está excluído não é visto, não é olhado, não é valorizado, não é querido. E isso gera desarmonia, descontentamento e sofrimento para o sujeito, né? Então, o primeiro é a necessidade de pertencer, de vinculação. Né? Eu preciso criar vínculos. Eu preciso me sentir vinculada ao quê? A alguém, né? Alguma coisa. O segundo é a necessidade de preservar o equilíbrio entre dar e receber. Todos nós estamos em relação, né? Então precisamos equilibrar. Há pessoas que gostam somente de dar. Eu dou, me sinto uma doadora, né? Há pessoas que só conseguem receber, só receptor, né? E há pessoas que não gostam de dar e nem de receber. Sim. Isso tudo, né, segundo o Bert, acaba criando desarmonia, né? Desigualdade na relação. Então, vamos supor, os pais, eles têm a função de dar para os filhos. Então, na relação parental, pai dá e filho recebe. Filho nunca consegue igualar o dar e receber com o pai, né? Porque, naturalmente, o pai é doador. Os pais são doadores, né? Na relação, por exemplo, marido e mulher, né, uma relação amorosa de pares, há uma necessidade de equilibração entre o dar e receber. Porque se eu, como esposa, somente dou ao meu marido, né, eu fico e o meu marido fica em desvantagem em relação a mim. Então, naturalmente, há uma necessidade de busca de igualar essa relação. Então, muitas vezes, a pessoa que está em desvantagem em dar, só em receber, ela se sente passiva na relação, ela não consegue ter voz, ela não consegue ter autoridade, porque ela não se sente nessa igualdade. Eu nunca consigo te dar nada, eu nunca consigo te atender em uma necessidade. Então, às vezes, até porque o outro não te permite isso. Isso dá um sentimento de desvalia, né? De desvalia. A relação não fica igual, né? E isso acaba comprometendo a qualidade de relação, de vinculação, de pertencimento, né? E isso pode levar a necessidade de exclusão, de eu sair dessa relação porque eu não consigo te atender, entende? É mais ou menos isso. E a terceira necessidade que o Bert ressalta é a necessidade de ordem. O universo tem uma ordem natural, né? Então, tudo tem um lugar e tudo tem uma função. Então, toda a família, por exemplo, trazendo para a família, tem uma hierarquia familiar. Pai, mãe e filhos, né? É preciso que se obedeça a essa hierarquia, essa ordem familiar. Por exemplo, se o filho menor está tomando a frente da família, resolvendo os problemas, assumindo responsabilidades dos pais, por exemplo, há uma desarmonia, uma disfuncionalidade dessa família. Porque não vai funcionar, não vai dar certo. Vai funcionar, mas vai funcionar de maneira que vai trazer sofrimento, né? Inquietação, desarmonia para aquele membro que está sobrecarregado, né? De tarefas, de funções que não é sua. Porque a tarefa de cuidar da família não é do filho, muito menos do caçula, é do pai e da mãe, né? Por exemplo, uma filha que ocupa o lugar da mãe, por exemplo. É aquela filha que tem ciúme do pai, que vigia o pai como se a filha controla o pai como se a filha fosse a esposa. Né? Muitas vezes
não é algo consciente, mas é algo que funciona assim, né? Ou então a esposa que, em vez de ser esposa, assume um papel de filha. Que é que é cuidada, paparicada. Ou de mãe. Oi? Ou de mãe, que vai cuidar daquele marido. Sim, como se um filho fosse. Exatamente. Não que isso não aconteça. E não que isso seja sempre disfuncional. Eu, no meu papel de esposa, eu posso, em alguns momentos, funcionar ou representar como mãe do meu marido. Sim. Mas se eu ocupo esse lugar e toda vez eu cristalizo essa função de ser mãe do meu marido, isso é disfuncional. Porque eu não sou mãe dele, eu sou esposa dele, né? E a relação entre marido e mulher é diferente da relação mãe e filhos, né? Então, isso tudo é muito importante olhar essa dinâmica desses 3 preceitos que ele fala. Porque se eu não sou pertencente, se eu não me sinto pertencente, isso pode gerar uma série de questões internas que comprometem a minha saúde mental, o meu funcionamento. Seria aquele se sentir um estranho no ninho. Um estranho no ninho. Eu fico pensando nisso aqui nos nossos jovens, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Rapidinho, e a gente já volta. Fique ligado. Angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Triste? Angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Triste? Angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bom dia, amigos. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV. E para você que sintonizou agora na 96.9 FM, estamos falando sobre constelação familiar e roda de terapia comunitária com as psicólogas Keila Santos, que é psicóloga clínica, especialista em constelação familiar, e também com Regina Frota, psicóloga, que é especialista em psicologia clínica e hospitalar, saúde mental e justiça, trânsito e terapia comunitária, e que também atua com psico-oncologia há mais de 15 anos. E já aproveitando no ar, fazer o convite para a Regina, um próximo programa que nós pretendemos fazer exatamente para falar sobre oncologia. Isso já estava na nossa agenda e a gente ia procurar uma psicóloga. Olha, já caiu na nossa rede, já pescamos. Vamos lá. Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. A gente vinha falando da questão das energias na familiar, as famílias assumirem outros papéis. E eu queria mais um exemplo para ficar mais claro para o nosso ouvinte. Regina, pode
colaborar com isso? A gente estava falando, né, dessa questão do respeito à hierarquia, que cada um tem o seu lugar nesse sistema familiar. E se a gente for pensar, naturalmente, os fatos da vida, essa vida contemporânea, depois que a mulher saiu de casa para trabalhar, todos os membros dessa constelação familiar, de alguma forma, são tocados. Existe uma tendência muito grande de um filho ou uma filha acabar assumindo esse papel que é próprio da condição do pai ou da mãe. E como isso pode ser, naquele contexto familiar, à luz da constelação, eu gostaria que a Keila reforçasse um pouquinho isso para nós, para os nossos ouvintes se darem conta, porque sem perceber isso vai acontecendo. Tem um filho que vai começando ali a assumir esses papéis, essa coisa do cuidar dos outros irmãos, do ir, do decidir. E como é que fica isso, né? O Bert, ele fala que nós temos uma tendência de alma a assumir por amor, né? Por amor a algo em relação ao outro. Então, muitas vezes, uma filha assume uma responsabilidade de ocupar o lugar de mãe, né? Por amor à mãe. Então, eu assumo esse papel para que a minha mãe fique liberada para viver, para resolver a vida dela, para dar conta da vida dela. Mas isso, de alguma forma, sobrecarrega essa pessoa. Então, o Bert, ele fala que a ordem obedece à ordem hierárquica, que a ordem hierárquica vem antes da ordem do amor. Então, eu preciso me colocar no meu lugar como filha e deixar a minha mãe o papel de ser mãe. Eu não posso fazer isso por amor a ela, porque se eu fizer isso, eu posso comprometer a minha existência, né? Então, é importante que se observe isso. Eu vou colocar lenha nessa fogueira. Eu acho interessante a gente trazer algo que é muito comum na nossa condição ribeirinha e aqui mesmo no centro da cidade. A questão do abuso sexual em casa. Sim. Né? Na própria constelação familiar, nessa coisa da troca de papéis, o que a gente pode também estar enfatizando? Por que o pai, de alguma forma, entre aspas, acaba tendo um vínculo afetivo a um ponto tal de ter uma troca de intimidade sexual, né, de coito mesmo, com sua filha? O que essa mãe tem a ver com isso? À luz da constelação familiar. Por amor, o que essa filha está dizendo inconscientemente para esta mãe? Observando essas relações, esses princípios, né, acontece muitas vezes da mãe estar numa relação, em relação ao pai, de só receber. Então, eu estou em desigualdade na necessidade de equilíbrio entre dar e receber. Então, inconscientemente, né, para tentar uma igualdade, um equilíbrio nessa relação entre dar e receber, a filha assume por amor esse lugar, né, de se dar ao pai. Entendi. Né, como uma forma de compensar, de equilibrar essa relação entre dar e receber. Parece louco isso, né? Parece absurdo. E mas assustador também. E assustador, mas às vezes é isso que a gente, na prática, observa. E você falou uma coisa que eu acho que entra aqui nesse exemplo. Não é consciente. Não é consciente. É tudo o que está acontecendo dentro daquele campo familiar. É como se eu sentisse, né, e agisse. Ou seja, minha mãe não está dando, eu preciso dar por amor a ela. Por amor não a é ela. consciente, porque uma menina de 8, 10 anos, 12 anos não tem essa percepção, não é isso? Não consigo ter essa consciência, mas eu ajo impulsionado pela força desse campo energético. Eu percebo que essa relação está desigual. Sim. Eu né? percebo inconscientemente. Sim. Né? E às vezes eu atendo um pedido inconsciente da minha mãe de necessidade de equilibrar a relação. Isso acontece muito, o Bert ressalta, e a gente vê também nos consultórios, nos atendimentos, no caso de
relações em que já vem de um outro casamento, por exemplo, uma relação de padrasto com a enteada. Ou o enteado, né? Então o padrasto ele vem, assume a família, assume as responsabilidades financeiras e sociais. Ele dá. Ele certo, está em vantagem, né? Ele está em provedor daquela relação. Ele chega para ocupar todo um lugar que estava vazio, que estava necessitando de alguém. Né? E aí ele quer receber. Naturalmente, a mãe e os filhos se sentem em desvantagem, né? Elas estão numa condição de dar pouco. Então, eu preciso equilibrar essa relação. Então, aí eu vou buscar formas de dar para tentar formas igualar. Equivocadas, né? Mas que não tem essa percepção de que são equivocadas. Aliás, nem se tem a percepção de que está equilibrando alguma coisa, não né? Tem. Nossa, mas isso é muito complicado mesmo, né? Porque o julgamento depois é muito forte, né? E a condução, o trabalho com esse tipo de situações na constelação é muito delicado e vai muitas vezes totalmente para o lado oposto do que é convencional, de olhar a pessoa como abusador, enfim. Tem toda uma dinâmica, é um dos trabalhos mais complexos que tem no trabalho de constelação em relação aos abusos, né, aos abusadores e essas relações abusivas. Quer complementar, Regina? Eu ia perguntar para a Regina se nas rodas de terapia chega-se a trabalhar coisas assim tão internalizadas, né, inconscientemente, e de que forma se trabalha isso? A roda ela é um pouco mais superficial, a gente não foca de uma forma tão intensa como na constelação familiar. Mas dependendo da forma como a pessoa se coloca, porque assim, várias pessoas, depois do acolhimento, depois que a gente valoriza a vida, tem um momento de valorização da vida na roda. A gente acolhe as pessoas que estão vindo pela primeira vez, a gente faz o canto da valorização da vida, depois a gente faz um momento de ginástica, ou de música, ou de dança. Eu quero até a Keila lá para fazer uma dança circular com a gente. Legal. E depois a gente entra para as regras. Depois que a gente coloca as regras, que são duas eu já falei aqui, né? De não julgar. O silêncio, falar na primeira pessoa. Eu não sei o que se passa dentro do outro, então eu só tenho competência para falar daquilo que se passa dentro de mim. Então cada um ali só pode falar usando o eu, que é na primeira pessoa. O não julgar, né, e o não dar conselhos. Por que não? Eu acho interessante comentar sobre essa, porque essa é uma das mais dificuldades da gente. A gente vem com toda a boa intenção do mundo para dar o conselho. Por que o outro não faz? É porque ele não quer? É porque ele não dá conta, é porque ele não está envolvido nesse contexto. Esse contexto é meu, não está na hora dele. Eu parto do seguinte princípio: nós temos histórias de vida diferentes, passamos por situações diferentes e estamos em momentos diferentes do processo de maturidade emocional e espiritual. Então o outro não vai fazer, muitas vezes não é porque ele não quer, é porque ele efetivamente não dá conta. E aí é um projeto meu sobre o outro. E isso é muito difícil. Agora, em relação à saúde mental, quanta coisa poderia ser evitada se nós respeitássemos esse princípio? Isso é para a vida, não é só para a roda, é para a vida. Para a roda da vida. Para a roda da vida. Ótimo. Legal. Então, o que a gente observa em relação a essa questão da superficialidade e da profundidade do assunto trazido? Depende de quem traz. Porque depois que a gente diz as regras, a gente faz a seguinte observação. Vai ter um momento em que depois do tema escolhido, 4 pessoas colocam o seu tema e dentro daquele período de explanação breve, a gente vai fazer a escolha. E como é que a gente escolhe? A gente escolhe o tema que mais te toca, que mais mexe contigo. Então, dessa forma, a gente acaba por si escolher no tema. Quando a gente escolhe, eu quero esse, eu quero aquele, entendeu? A identificação, né? A gente no CVV tem um nome para isso, né? Exercício de vida plena. É muito parecido, nós fazemos lá. Legal. E depois que esse tema é escolhido, nós vamos trabalhar esse tema. E é aí que começa o processo da pergunta, né? A pessoa falou, e aí a gente pede que as pessoas tapem os ouvidos e comecem a escutar com o coração. Ouvindo com o coração, ela tem a possibilidade de buscar
se colocar no lugar do outro. Tentar perceber o que provavelmente, a partir de toda aquela situação, porque a pessoa de alguma forma já se identificou quando escolheu o tema. Então tem coisa dela ali. E esse é o grande X, é a grande sacada do Adalberto, né? Identificação projetiva. Eu acho isso muito legal, à luz da psicologia. E aí o que acontece? A gente convida as pessoas a falarem uma música, cantarem uma música, a falarem um ditado popular, um pensamento de um grande filósofo, um versículo da Bíblia, um conto, uma fábula, porque tudo isso enriquece o tema. Isso é cultura, raiz. A gente sem raiz, um homem sem cultura. Então, a cultura está para o homem da mesma forma que a teia está para a aranha. Legal. Percebe? E é tudo uma condição sistêmica. Sim. O tempo todo a valorização do sistema, da comunicação sistêmica, da reverberação sistêmica. Isso também, paralelamente, é um campo. Sim. E as perguntas vão acontecendo e a partir das perguntas a pessoa, para elaborar a resposta, ela tem a chance de entrar em contato com aquilo de um jeito diferente. E aquilo que era desse tamanhão pode ficar desse tamanho. Ressignifica, né? Sim. Suportável. Na profundidade de entendimento dela. Sem que se dá a profundidade e a sem que o superficialidade. outro mostre um caminho, né? Eu mesma encontro os meus caminhos, né? Os caminhos. E aí vou até onde eu dou conta. E automaticamente quem está compondo aquele grupo também tem a possibilidade de se ressignificar, se olhar, se perceber. Sem falar nada. Sem falar nada. Exato. Né? E aí eu complemento a Regina com uma fala do Milton Gabay, que é um dos conselheiros diretores do CVV, que esteve no programa com a gente, conversando ao vivo pelo telefone, e que me marcou muito quando eu ouvi isso que ele falou. Ele dizia assim: deixai que as fichas caiam. Então, você não precisa dizer para o outro que ele deve ou não fazer, porque, como a Regina falou, o que eu vou dizer pertence a mim, a minha percepção, a minha vivência, né? Deixa que o outro perceba, né? Deixa que ele... Às vezes a gente vê, né, nas nossas relações familiares, a gente diz assim, não faz isso, faz aquilo, né? Não vai por essa profissão, vai por essa. Mas o outro não quer aquilo. E a gente causa o sofrimento no outro. Né? E se isso está te incomodando tanto, olha para ti. Exato, sou eu que queria fazer, né? Era eu que tinha o sonho de ser, por exemplo, arquiteto. Sim. E aí eu fico insistindo para o meu filho ser arquiteto, né? Isso. A gente vê muito, isso causa muito sofrimento. Eu fico tentando empurrar a ficha no outro e a minha ficha não cai. Exato. Isso é uma postura, inclusive, de respeito. Sim. Cada um tem um movimento único e um ritmo único. Legal. Legal, muito bacana, assim, saber que nossos ouvintes estão, né, nesse momento sintonizados e ouvindo isso e se percebendo, certamente, né, dentro, porque a gente se percebe dentro de tudo que vocês estão falando, né? E se perdoando Exato. diante dos seus posicionamentos, né? Pra gente ver, assim, de forma prática, né? Eu tive um filho quando a minha filha do meio já tinha 12 anos. E aí eu comecei a dar a ela responsabilidades com o irmão menor que ela não tinha. E isso não foi de propósito. Não. Eu não sabia o quanto aquilo poderia afetá-la. E aí foi que eu acho a psicoterapia maravilhosa. Eu acho que todos deveriam fazer psicoterapia, né? Especialmente aqueles que dizem eu não preciso de psicoterapia, né? Que a gente possa se perceber. Então, vamos para o psicólogo, o que está acontecendo? Não está muito ruim aqui, não está legal, a gente está em conflito. E a primeira coisa que a psicóloga falou, disse, Isabela, não é a mãe do Tiago. E aí foi que a minha ficha, a ordem estava invertida. E ela sofria, e a gente sofria, e todo mundo sofria. E aí a gente passou a agir de uma outra forma que trouxe uma tranquilidade, trouxe a ordem de volta. Houve uma reconfiguração no campo. Ela voltou a ser filha e você assumiu a responsabilidade de ter colocado o Tiago no mundo. Seu irmão vai cair. Cadê a roupa? Cadê não sei o que do seu irmão? Por que você não viu isso pro seu irmão? Por que você não ajudou na tarefa do seu irmão? As cobranças, né? E a gente faz isso não por maldade, mas porque a gente não sabe Não o ter quanto consciência. aquilo é prejudicial. Na roda de terapia comunitária, numa
numa situação como essa, você, no mínimo, seria interrompida por uma voz que iria te dizer assim: quem pariu, Mateus? Que o embate. Olha, não interrompi, mas pensei nesse ditado, viu, Regina? Transição de pensamento. Exatamente, que bacana. A gente vai se encaminhar aqui para o outro. A gente não quer acabar o programa. E aí, agora? Eu queria rapidamente que, antes da gente terminar esse bloco, que as duas dissessem de maneira breve quais os benefícios que trazem a constelação, quais os benefícios que trazem a roda. A gente já concluiu muitos aqui, né? Mas a gente já falou. Rapidamente. Ou de fazer um convite, né? A Regina falar do grupo, o grupo é aberto, né? A pessoa pode chegar no momento que quiser. Um dos maiores que eu posso ressaltar é o autoconhecimento, né? Você saber se conhecer. A gente tem o hábito de dizer, mas eu conheço fulano na palma da minha mão. Mas você se conhece como a palma da sua mão? Então, é importante que o processo de autoconhecimento, e para isso tem muitas ferramentas e técnicas. E a constelação está a serviço do autoconhecimento. Está a serviço de buscar a ordem interna, uma reorganização do seu sistema, né? Da sua pessoa. Né? Muito embora, às vezes, o campo externo se mantenha inalterado, que eu acho que não acontece. Porque, de acordo com a ressonância mórfica, há uma tendência de uma reorganização do sistema fora. Então, automaticamente, quando eu me transformo, o meu meio também começa. Tudo está ligado, né? Então, por isso que eu acho que é Gandhi que dizia, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Sim. Então, não dá para mudar o mundo sem mudar cada indivíduo, cada um de nós. E essa frase de eu conheço o outro na palma da minha mão, ela não é verdadeira de forma alguma. A minha avó dizia... a minha avó... Exato, a minha avó dizia assim, minha filha, para conhecer alguém, a gente tem que comer uma saca de sal. Olha só, uma saca de sal. Impossível, se a gente nem mesmo consegue se conhecer totalmente, não é verdade? Regina. Os saberes populares são maravilhosos. Ricos, nossa. Bom, embora a gente vá acabar sendo redundante, mas é isso mesmo. É desenvolvimento de novas competências, é fortalecimento da resiliência, é construção conjunta, é o grupo se reconhecendo um na história do outro. É exercício de humildade, é exercício de intimidade, de empatia, de respeito, de vínculos, né? Ou seja, que bacana. A gente procurando se conhecer, a gente se fortalece sempre. Não é isso? Sim. Então, a gente vai se encaminhando. Eu queria só que a Regina fizesse o convite para o grupo. Sim. Quantas pessoas tem? Como é que está funcionando, então, Regina? A roda acontece no Santuário de Fátima. Você entra por trás, porque neste mesmo horário, ou seja, segunda-feira, às 19h30, está acontecendo missa. 19h30? Sim. Nesse dia, nesse horário... E nesse dia acontecem as missas na igreja, mas você não vai para a missa. Nesse dia, se você for para a roda, você tem que entrar por trás, subir uma escada, que é num salão aberto que tem lá em cima. Então, você entra pela Almirante Barroso. Legal. Tá? E qualquer um pode ir a qualquer tempo. A roda, ela é comunitária. Comum unitária. É a união de comuns, de muitos. E quem é que vai para a roda? Quem tem vontade de conversar sobre as coisas da vida. Então vai para a roda juiz de direito, promotor de justiça, médico, engenheiro, dona de casa, estudante, pastor, pedreiro, espírita, católico, evangélico. Gente que tem vontade de conversar sobre as coisas da vida. E acredite, quando vai criança e o tema é escolhido, a criança se envolve com o tema, ela também faz pergunta. E as perguntas que saem das crianças vêm da pureza do seu coraçãozinho, da alma. É lindo. Que maravilha. Então, assim, a gente vai encaminhando agora para o final desse bloco e terminar com as duas e já dizendo, já fiz o convite para a Regina, um outro programa, né, falar da oncologia, e para a Keila também vou falar das rodas de dança, a roda Gaia que ela faz, que é outra forma de valorizar a vida, né? Legal. Keila já convite também, tá? Pra gente falar sobre isso. Aceito. Eu queria falar uma última questão. Fique à vontade. Algo que é extremamente importante. Tanto na constelação familiar quanto na roda de terapia comunitária, tem algo que é de fundamental importância e que tem a ver com o CVV. Todo sofrimento pode ser transformado. Legal. E isso elas têm assim como maestria, as duas técnicas. Mostrar para você que você tem recursos para enfrentar o que vem. E a vida, que é o melhor presente,
a vida ser valorizada. Que bacana, Lindo, muito legal. Regina. Isso foi assim um fechamento de ouro, né, da nossa conversa, que daria 3 programas. Transformar, tirar flor de pedra, como diz Karina Okajima, né? É verdade. Amiga de todas nós aqui, isso, né? Transformar a dor em amor. Então é isso, amigos, a gente vai por um breve intervalo, né, agora, e vamos voltar para o último rapidinho, já só com as nossas agendas. Exato, agradecendo a participação, muito, meninas. Obrigada, meninas. Foi assim um bálsamo de esclarecimento, né, e de esperança, né, pra gente aqui, porque o amigo ouvinte sabe que tem técnicas e que está lá voluntariamente, as rodas, a constelação, a gente já sabe que ela tem algum lugar na justiça, aí já estão usando, Sim. né? Depois a gente pode falar melhor sobre isso. Legal. Então, vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Dica de filme. Já de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa, direto para Dica de Filme. Hoje a gente vai indicar o filme Capitão Fantástico. E a sinopse é a seguinte: Ben, que é Viggo Mortensen, tem 6 filhos com quem vive longe da civilização, no meio da floresta, numa rígida rotina de aventuras. As crianças lutam, escalam, leem obras clássicas, debatem, caçam e praticam duros exercícios, tendo autossuficiência sempre como palavra de ordem. Certo dia, um triste acontecimento leva a família a deixar o isolamento e o reencontro com parentes distantes traz à tona velhos conflitos. Então, esse é um filme, né, para todos nós assistirmos, né? Talvez a constelação, nossos ouvintes já sabendo como é que funciona a constelação, vai ajudar bastante a perceber essa dinâmica dessa família, né, que tem que retornar, tem que conviver, precisa, né, incluir, e a gente indica esse filme para você. E a gente vai agora para a agenda da semana. Agenda da semana. Agenda da semana, a gente lembra você, nosso ouvinte, que as reuniões do Grupo de Apoio aos Familiares Vítimas de Suicídio e Autoagressão Não Suicida continuam acontecendo no CAP Gentileza, que fica na Mãe Luzia 994, no bairro do Laguinho, bem próximo à Escola Rondônia. Esse grupo foi criado para oferecer um espaço de fala e de acolhimento aos enlutados pelo suicídio. A participação é aberta a todo aquele que queira compartilhar o seu relato e dividir um pouco o peso dessa dor. Se você se interessou e quer saber mais sobre o funcionamento desse grupo, você pode entrar em contato com as psicólogas que são responsáveis por esse trabalho, a Monize e a Ana Paula, pelos telefones 981040211 ou o 99961 2732.
É isso aí. Então, estamos chegando ao final, amigo ouvinte. Agradecendo mais uma vez as psicólogas Keila e Regina, e dê tchau aí para os nossos ouvintes, Keila. Então, é uma alegria estar aqui, agradeço o convite, estou à disposição para outros convites e outras rodas de conversa. Isso, fizemos uma roda de conversa, né? Fizemos uma troca de experiências. Então, amigo ouvinte, é isso aí. Regina também, né? Dá o tchau. Eu só tenho a agradecer, né? Essa é uma grande oportunidade. Legal, obrigada, Regina. Então, fique ligado na 96.9 durante todo o dia e esperamos vocês semana que vem. Queridos amigos, agradecemos também a todos os internautas que estiveram conosco, né, ouvindo pela internet o programa, ou vendo pela nossa live no Facebook. Dê aí a sua curtida, né? Compartilhe com os amigos. Nós temos o canal do Compartilhe com o CVV no YouTube, onde ficam disponíveis todos os programas da TV e da rádio, e também o Facebook, né? Todas as redes. Ainda não temos Instagram, mas brevemente teremos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima quarta. Pronto. Você ouviu o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.